Você já se perguntou se é possível ir além dos limites da mente e do corpo? Se seres humanos comuns podem alcançar estados de consciência que parecem saídos de um filme de ficção científica? E se existissem pessoas que, por meio da meditação, desenvolveram habilidades consideradas impossíveis, como levitar, controlar funções do corpo ou até acessar informações que ninguém lhes contou? Parece exagero, certo? Mas o que dizer quando figuras históricas, relatos antigos e até estudos científicos apontam para a possibilidade de que isso não seja apenas lenda? Neste vídeo, vamos mergulhar nas verdades ocultas por trás dos Siddhis, os poderes espirituais descritos pelos antigos yogis da Índia. Para começar essa jornada, precisamos entender o que é um Siddhi. Na tradição do yoga, especialmente no Yoga Sutra de Patanjali, que é uma das obras mais influentes sobre o assunto, Siddhis são habilidades extraordinárias que podem ser despertadas por meio da prática intensa de meditação, austeridades, mantras e concentração profunda. Segundo os textos antigos, existem muitos tipos de Siddhis. Alguns são relativamente simples, como a capacidade de ouvir sons muito distantes. Outros são mais impressionantes, como a levitação, a bilocação, a invisibilidade e até a capacidade de conhecer os pensamentos de outras pessoas. Para muitos parecem coisa de ficção ou lenda, mas eles são descritos em textos muito antigos como parte natural do desenvolvimento espiritual avançado. Os Siddhis não seriam o objetivo final da prática, mas sim consequências de uma mente completamente treinada e focada. São eles: a anima, a capacidade de reduzir o corpo ao tamanho de uma partícula; mahima, habilidade de expandir o corpo infinitamente; lagima, tornar-se extremamente leve, quase sem peso; garima, tornar-se extremamente pesado, impossível de ser movido; prapti, adquirir qualquer coisa desejada ou alcançar qualquer lugar instantaneamente; prakamya, realizar qualquer desejo ou vontade, inclusive viver dentro da água; e shitva, domínio sobre a natureza e os elementos, poder de criar e controlar; vashitva, controle sobre todas as coisas vivas, incluindo pessoas, animais e objetos. Esses poderes são descritos em textos antigos como o Yoga Sutra de Patanjali e em tratados tântricos, sendo considerados conquistas avançadas da prática espiritual profunda, mas não o objetivo final da meditação. Mas será que essas habilidades realmente existem? Ou são apenas metáforas para estados mentais elevados? Para entender melhor, precisamos voltar no tempo e observar alguns dos grandes nomes ligados a essas tradições. Um dos mais famosos é o yogi indiano, chamado Milarepa, um mestre do Tibete do século XI. Segundo relatos históricos, Milarepa teria alcançado Siddhis por meio de práticas intensas de meditação em cavernas, jejum e isolamento completo. Dizem que ele era capaz de atravessar montanhas, aquecer o corpo em temperaturas congelantes e sobreviver apenas de urtigas por anos. Obviamente, esses relatos não são confirmados por métodos científicos modernos. Mas o que é curioso é que eles se repetem em diversas culturas, com diferentes personagens, descrevendo fenômenos muito parecidos. Outro nome importante é Swami Vivekananda, um dos principais responsáveis por levar o yoga e a filosofia hindu para o Ocidente no final do século XIX. Vivekananda era discípulo de Ramakrishna, um místico indiano que tinha visões espirituais e estados alterados de consciência frequentemente. Vivekananda escreveu extensivamente sobre os Siddhis, mas sempre alertava que o verdadeiro objetivo do yoga não era obter poderes, e sim a libertação espiritual, o que os hindus chamam de moksha. Já no século XX, encontramos Paramahansa Yogananda, autor do clássico Autobiografia de um Yogi, um livro que influenciou milhares de pessoas ao redor do mundo, incluindo Steve Jobs, que lia o livro repetidamente.
Yogananda descreve encontros com mestres espirituais que demonstravam habilidades impressionantes, como curar doenças com o toque, prever eventos futuros e permanecer sem respirar por longos períodos. De novo, são relatos que misturam o espiritual com o físico, o religioso com o quase paranormal. Mas será que a ciência tem algo a dizer sobre tudo isso? A resposta, surpreendentemente, é sim. Embora muitos cientistas permaneçam céticos quanto à existência de SIDS, como levitação ou bilocação, diversas pesquisas sérias foram feitas sobre os efeitos da meditação profunda no cérebro e no corpo humano. Uma das figuras centrais nesse campo foi o Dr. Herbert Benson, da Universidade de Harvard, que nos anos 70 estudou os chamados monges tibetanos, capazes de controlar a temperatura corporal durante estados de meditação profunda. Em um de seus estudos mais impressionantes, Benson observou monges que conseguiam secar lençóis molhados com o calor do próprio corpo em ambientes gelados apenas com a prática da meditação conhecida como tumo. O fenômeno foi registrado, filmado e publicado em revistas científicas respeitadas. E mesmo que isso não seja exatamente levitação ou invisibilidade, já indica que o corpo humano é muito mais plástico e adaptável do que normalmente se pensa. Outro caso notável é o do Yogi Prahlad Jani, que afirmava viver sem comer nem beber por décadas. Ele foi estudado por equipes médicas indianas em 2 momentos, em 2003 e 2010. Durante esses períodos, ele foi colocado sob observação contínua em ambientes hospitalares. Os relatórios indicam que ele realmente não consumiu água nem alimentos por vários dias, algo que contradiz completamente o que se espera do corpo humano. Embora haja críticas quanto à metodologia dos estudos e à falta de replicação em ambientes internacionais, o caso segue sem explicação satisfatória. Além disso, com o avanço das neurociências, hoje sabemos que práticas meditativas intensas podem alterar áreas específicas do cérebro, ligadas à dor, à atenção, à memória e até à percepção do tempo. Estudos com monges tibetanos experientes, conduzidos por cientistas como Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, mostraram que esses meditadores apresentavam padrões cerebrais muito diferentes dos de pessoas comuns. A atividade no córtex pré-frontal esquerdo, por exemplo, associada a estados de bem-estar e concentração, era muito mais intensa. Eles também conseguiam regular as emoções com facilidade e entrar em estados de atenção plena que duravam horas ou dias. Ou seja, do ponto de vista científico, já temos evidências de que o treinamento mental, quando feito com disciplina extrema, pode levar a mudanças reais no corpo e na mente. E se esses estados forem levados a um grau ainda mais elevado, será que com treinamento suficiente, o ser humano poderia de fato acessar formas de percepção que escapam ao que a ciência consegue medir atualmente? Aqui é onde as interpretações divergem. Para os cientistas céticos, os SIDS são provavelmente metáforas ou exageros. Para os estudiosos das tradições espirituais, os SIDS são reais, mas não devem ser o foco da busca. E para quem se encontra no meio do caminho, entre a razão e a curiosidade, eles são um mistério ainda não resolvido, mas digno de investigação. O que torna tudo ainda mais interessante é perceber que os SIDS não são exclusivos da Índia. Em diversas partes do mundo, há registros de pessoas com habilidades consideradas extraordinárias. No cristianismo, por exemplo, há os relatos dos santos que levitavam durante orações, como São José de Cupertino. Em tradições indígenas, há os pajés que dizem se comunicar com espíritos ou curar doenças com toques e cantos. E na China, mestres de Qigong relatam habilidades como mover objetos sem tocar neles ou resistir a golpes sem sofrer dano. Seriam essas manifestações diferentes de um mesmo fenômeno universal? Hoje, com o avanço da física quântica, alguns teóricos tentam fazer pontes entre a espiritualidade e os novos paradigmas da ciência. Não há evidência concreta de que partículas subatômicas validem os SIDS, mas há um terreno fértil de especulações
sobre a consciência ser uma força fundamental do universo, como propõem físicos como Amit Goswami e teóricos como Deepak Chopra. Embora suas ideias não sejam aceitas pelo consenso científico, elas indicam um interesse crescente por unir espiritualidade e ciência. E o que isso tudo significa para nós? Significa que o ser humano talvez ainda esteja apenas arranhando a superfície de seu potencial. Os relatos dos Siddhis não precisam ser interpretados de forma literal ou fantasiosa. Talvez levitação signifique a elevação da consciência. Talvez ver à distância seja uma metáfora para a intuição extrema. Mas talvez, e só talvez, algumas dessas habilidades sejam reais e acessíveis, não por mágica, mas por meio de um treinamento que exige disciplina, silêncio, tempo e entrega total. No fim das contas, os yogis antigos não buscavam poderes por vaidade. Eles buscavam libertação, clareza, unidade com o todo. Os siddhis, para eles, eram como flores no caminho, bonitas, mas passageiras. E talvez o verdadeiro segredo dos mestres não seja levitar ou prever o futuro, mas mostrar que, ao olhar para dentro, o ser humano pode descobrir um universo tão vasto quanto qualquer galáxia no céu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.